Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mendes, vocês são muito bem-vindos ao nosso canal. Se ainda não é o seu canal, é porque você ainda não está inscrito, então eu te convido a se inscrever, dar uma olhadinha aqui se você está inscrito. E eu quero conversar com vocês sobre duas leituras que eu fiz. Já faz alguns meses que eu fiz essas leituras, mas eu quero conversar sobre elas hoje com vocês. A primeira foi A Metamorfose, de Franz Kafka, né? A jornada de um homem que, depois de metamorfoseado em um inseto monstruoso, se depara com uma dura realidade pessoal e familiar. Aqui nós temos a história do Gregory Samsa, né? Que é um rapaz, que ele é um caixeiro viajante. O pai dele passou por dificuldades financeiras e agora ele é o provedor da casa. Ele odeia o emprego que ele tem, mas ele precisa, né, fazer esse trabalho, ele precisa ir para aquele trabalho. E um belo dia ele acorda, né, atrasado, porque ele precisaria ir para uma viagem para vender, né, para fazer o comércio. E ele está transformado começa a sua metamorfose em um inseto gigante, né? Aos poucos ele vai se transformando e nós vamos acompanhando essa transformação. E é bem gráfico, sabe? Como ele sente repulsa, como as pessoas sentem repulsa dessa transformação. E os pensamentos que ele tem e a reação da família dele, né? Diante daquela transformação. Quando eu li, eu achei que fosse uma referência à depressão, né? Algumas pessoas vão ver de forma diferente, mas eu peguei muito como uma referência aqui à depressão, porque é aquela pessoa que não diz nada, é aquela pessoa forte, né, que toma as rédeas ali da família, que é aquela pessoa que faz tudo, que nunca chora, que está sempre forte, né, até chegar um belo dia que essa pessoa desaba, né, e não consegue mais fazer aquilo que fazia, não consegue mais prover, não consegue ser mais o esteio da casa, né, a coluna da casa. E gente, essa leitura me tocou demais, porque mexeu em algo dentro de mim, sabe, pessoalmente. E eu comecei até a embargar um pouquinho aqui a voz. Mas a gente vê o Gregory, ele sendo rejeitado aos poucos pela família. Ele não quer se levantar para não verem o que está acontecendo com ele. E no início, né, a família tem aquela preocupação, aquele carinho com ele, até que eles começam a ver essa transformação e eles começam a repudiar. Um a um, os membros da família vão rejeitando ele, vão tirando ali os móveis de dentro do quarto dele, até que não fica nada dentro do quarto, vão retirando aos poucos, sabe, a humanidade dele, até que não fica nada, só fica ele no quarto vazio, com um cobertor, realmente como um animal, e a poeira, né? Eles limpam ali, começam a limpar de vez em quando o quarto para ficar habitável, né? Até que chega um momento que eles nem isso fazem e ele fica esquecido ali. E chega um momento que tem outras pessoas na casa e quando ele resolve aparecer, tipo assim, gente, eu faço parte dessa família, eu tô assim, mas eu ainda faço parte dessa família, eu ainda sou filho de vocês, eu ainda sou irmão de vocês, mas ele é enxotado, ele é machucado, tipo assim, você não é humano mais, você não serve mais para estar na mesa conosco, você não pode participar da vida comum conosco da forma que você está. Gente, foi assim, muito tocante. É um livro curtinho, mas assim, as reflexões até hoje, quando eu me pego pensando nesse livro, eu fico assim, sabe? Nossa, o que pensar, né? Sabe aquele momento que você fica assim, em crise existencial? Pois é, foi essa leitura. Me fez pensar bastante, me fez refletir bastante. Tem muitas partes aqui que são profundamente dolorosas, algumas reflexões muito dolorosas, até chegar, né, o final desse livro com um desfecho assim, bom para o personagem, né? Acaba tudo, mas
que faz a gente continuar refletindo mesmo após o final desse livro, né? Para mim, isso aqui é uma descrição, pode não ter sido a ideia do autor, né? E é claro que a gente tem que levar em consideração a ideia do autor, mas para mim é uma referência à depressão, e eu acredito que quem tenha esse gatilho, né, deve ir com cuidado para essa leitura, mas é uma reflexão necessária e que eu achei bem interessante, que me toca assim profundamente. É uma leitura pesada, gente. É um livro tão curtinho, mas é uma leitura pesada, sabe? Fica aqui a minha recomendação com ressalvas. Apesar de ser bem curtinho, ele é meio indigesto, então a gente tem que parar, respirar e continuar. Meu Deus! E aí depois, gente, eu li A Morte de Ivan Ilitch, né, do Lev Tolstói, esse livro clássico, né, da literatura russa. Aqui nós temos um homem que ele viveu a vida como foi ensinado para ele, que era a vida digna, né, como deveria ser a vida de um homem, né, trabalhar, alcançar um status ali pessoal, né, de um status ali financeiro, se casar, ter uma família decente e viver a sua vida decentemente, né? Ele sempre fala isso, sobre viver uma vida decente, sobre viver uma vida, né, ok, sabe? Sabe aquela, como é que é o nome, gente? A família tradicional brasileira, não do jeito que ela tá agora, mas o padrão, sabe, de família de margarina, era esse o padrão do Ilitch, né, do Ivan Ilitch, até que ele adoece, né? Ele adoece. Nós já acompanhamos, na verdade, o funeral dele, mas aí a gente volta, né, no tempo para ver o que aconteceu. E quando ele cai enfermo, ele começa a refletir, né? De início ele aceita ali aquela doença, ele vai aceitando muito racionalmente, até que chega um momento que ele se deixa as emoções aflorarem, ele faz muitas reflexões. E aí eu só lembro daquela música Epitáfio, né? Epitáfio dos Titãs. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter... nossa, tanta coisa, né? Que as pessoas pensam quando estão no leito de morte ou quando perdem algumas coisas, né? A gente pensa, nossa, eu deveria ter... Né? Quando eu penso muitas vezes nos meus 20 anos, por exemplo, que daqui um mês eu faço 30, e eu penso, nossa... Nos meus 20 anos eu deveria ter feito isso, feito aquilo, e de vez em quando eu me pego pensando, será que eu não estou desperdiçando os meus anos? Será que quando eu tiver 40, 50, eu não vou me arrepender de ter aproveitado mais os meus 20, os meus 30 anos? Não aproveitar da forma que as pessoas querem aproveitar hoje, sabe? Mas realmente fazer algo de útil, sabe? De algo assim... Não sei, mas o que seria útil, gente? O que é útil, né? É conquistar mais coisas? É ter mais coisas? Ou é viver mais feliz? Ou é viver mais tranquilo? Será que viver tranquilo, em paz, também não é aproveitar a vida? Gente, entrei no buraco do coelho agora. Mas ele faz essas reflexões, né, no leito de morte, e me fez pensar, sabe? Esse livro me fez refletir sobre como os nossos dias passam, né? Como os nossos dias passam, e talvez quando chegar algum momento da nossa vida a gente se arrependa de não ter feito algumas coisas, de não ter falado algumas coisas, de não ter vivido diferente, né, do que a gente vive, porque o tempo passa e ele não volta, né? Eu nunca mais vou ter 25 anos, eu nunca mais vou ter 28 anos, daqui uns dias eu nunca mais vou ter 29 anos. E aí, né? Será que nos arrependeremos de não ter amado mais, ter chorado mais, de ter visto mais pôr do sol, né? A minha mãe, ela tá com câncer, né? Mieloma múltiplo. E ela sempre fala, agora ela não tem mais prazer em comer como ela tinha antes, né? E ela fala que quando ela vê, ela faz comida, ela gosta de ver a gente comendo, visível, né, gente?
E ela sempre fala que a gente tem que aproveitar, porque agora ela não tem mais prazer em comer como ela comia, sabe? Ela não tem mais apetite. E aí eu fico pensando, me fez refletir bastante essas coisas, sabe? A vida passa, né? A gente tem aquele ditado que fala, eu nem sei se amanhã eu tô vivo. E realmente a gente não sabe, né? Pode ser que a gente acorde vivo amanhã, mas será que o hoje não foi desperdiçado? A gente, lá vou eu de novo entrar numa espiral aqui de pensamentos. E aqui no final, né, atrás sempre tem a citação. E aí ele diz assim, talvez eu não tenha vivido como é preciso, né? Esses dois livros, um homem no seu leito de morte, se arrependendo de não ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. E o outro que vê a sua vida ali tão jovem, né? E vê a sua vida se transformando em algo fora do seu controle, né? Ele tinha tudo pela frente e não conseguiu amar mais, chorar mais, ver o sol nascer, porque ele, contra a sua vontade, se transforma em um animal asqueroso, e aí ele perde a sua humanidade e não consegue mais viver como é preciso. Se você quer entrar numa crise existencial, pensar muito sobre a vida, eu te recomendo essas duas leituras. Eu acho que vocês vão pensar bastante neles por muito tempo. São leituras que eu quero voltar, que eu quero refletir e quem sabe, né, gente? Sabe aquelas literaturas que faz você repensar toda a sua vida? São essas. Fica aqui as minhas recomendações com ressalvas, viu? Porque pode te dar uma crisezinha existencial, mas é sempre bom, né? É sempre bom pensar na vida. Leiam depois que terminarem esse vídeo, ouçam a música Epitáfio. Eu acredito que vocês vão gostar. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão lendo. Comentem se vocês já leram esses livros, se gostaram. E me deixa aqui um livro também, uma recomendação de um livro que vai me fazer entrar mais uma vez numa crise existencial de pensamentos. O próximo que eu quero ler é esse aqui, A Insustentável Leveza do Ser. Eu creio que vai me fazer pensar mais ainda nessas questões. Mas deixa aqui a sua recomendação e fica as minhas para vocês. Vamos continuar aqui nos comentários. Se inscreva, deixe o seu like, vai me seguir no Instagram, porque eu compartilho as minhas leituras por lá com vocês e um pouco do meu dia a dia, da minha vida também. Beijo, tchau!